Olá, eu sou Renata Santos e nesse canal falo sobre autoconhecimento e bem-estar. E hoje vou falar sobre uma vertente um pouco diferente, mas que tem a ver, que é sobre doenças e cura, né? Então, em primeiro lugar, eu não sou médica. Se você tem alguma doença, sintomas recorrentes, você precisa, né, deveria ir a um médico, ou deveria, se você já vai seguir o que você já tem prescrito, mas esse vídeo vai trazer uma visão um pouco maior, né, do que acontece conosco, para que você possa se cuidar também em outros níveis. E então, primeiro de tudo, é muito importante reconhecer que o nosso corpo já tem a capacidade de se autorregular e se curar, né? Existe uma sabedoria interna natural do nosso corpo que faz com que qualquer incidente, né, se eu corto, por exemplo, a minha pele, o meu corpo já sabe como cicatrizar aquilo. Se eu estou em contato com algum micro-organismo externo, o meu corpo também tem defesas e sabe como reagir contra isso. Se eu tenho algum desequilíbrio interno, também por estresse, enfim, alguma questão, o meu corpo sabe como buscar esse equilíbrio, né? O equilíbrio do corpo, a homeostase, é quando tudo está trabalhando internamente em sintonia, todos os órgãos, todos os sistemas, todos estão trabalhando da sua forma mais adequada e em sintonia. E o nosso corpo sabe e trabalha para isso, para a gente estar sempre num equilíbrio, porque ali, quando as nossas funções acontecem da forma que tem que acontecer, da forma ótima, né, para nós, com um melhor resultado. Eu gosto de pensar, então, o nosso corpo como uma orquestra que tem os instrumentos, então tem o piano, tem o violino, tem o trompete, tem uma série de coisas, e quando existe essa sintonia, né, entre todos esses instrumentos, se forma uma bela melodia, né? Então, o que tá essa harmonia, esse equilíbrio entre todos os órgãos para que a gente tenha esse bem-estar interno. Então, sem sombra de dúvidas, é importante sempre lembrar que o nosso corpo tem essa capacidade de se autorregular, de se autocurar. E daí você deve estar se perguntando, então, se tem essa capacidade, por que a gente não vê às vezes essa autocura, né? E na verdade acontece porque o nosso corpo está muito sobrecarregado, ele está muito em desequilíbrio e a gente também produz uma série de toxicidades, desequilíbrios e impede muitas vezes que o nosso corpo faça essa regulação natural que ele já saiba e o bem-estar que ele pode gerar, né? Muitas vezes a gente, nós mesmos, pelas nossas atitudes, e eu vou comentar um pouquinho sobre isso, pode estar colapsando o nosso corpo e trazendo, então, mais problemas para ele e realmente ele não acaba não dando conta, né? De nos equilibrar e achar esse caminho interno da cura. E como é que a gente está, então, sobrecarregando o nosso corpo? Muitas vezes são com escolhas inadequadas, né? Desde da parte mais física, por exemplo, da alimentação, escolhas inadequadas em que eu estou trazendo para o meu corpo uma série de substâncias que vão agredir, inflamar o meu corpo, né? E aqui eu também não vou entrar especificamente, né, na nutrição, mas enfim, em que alimentos ou que coisas são essas, mas sei lá, o açúcar, por exemplo. Então, vemos uma série de elementos que trazem essa agressão ao nosso corpo e que nós mesmos estamos escolhendo trazer para a nossa vida. Então, a nutrição é uma área muito importante. Também o que a gente entra em contato, né? Estamos muitas vezes contaminados, metais pesados, produtos químicos, isso também gera o desequilíbrio no corpo. E também estamos sobrecarregando o nosso corpo, muitas vezes com pensamentos negativos, pensamentos conflitantes, pensamentos que trazem, eu já falei em outros vídeos, né, sobre inteligência emocional nessa série que eu tenho,
Já falei sobre o impacto dos pensamentos e dos sentimentos no nosso corpo. Então, todos esses sentimentos de mágoa, de raiva, de tristeza, tudo isso também vai fazendo com que o nosso corpo seja sobrecarregado, né? E ele realmente não consegue estar aqui para trazer esse equilíbrio que a gente precisa. Então, se a gente tomar essa consciência de que precisamos cuidar dos nossos pensamentos, de tudo que nós colocamos dentro de nós e do que nós produzimos interno, né? Então, desde essas escolhas do que eu vou consumir e como é que eu vou viver. Então, quando se estudam pessoas que tiveram curas, a gente vê que existe uma mudança de estilo de vida, não é? Então, talvez você possa se perguntar: que mudança eu preciso fazer no meu estilo de vida? E para cada um essa resposta vai ser diferente, né? Então, talvez eu preciso dormir mais, me alimentar melhor, tirar algumas coisas da minha vida, ou reagir de forma mais tranquila diante de alguns fatos, perdoar algumas pessoas que, enfim, essa resposta é muito ampla, mas é importante se questionar que mudança no estilo de vida eu preciso fazer. Quando às vezes a gente vê que um caso não existiu essa mudança no estilo de vida, simplesmente se seguiu, né, uma medicação, uma prescrição médica, mas não existiu uma mudança real no estilo de vida, às vezes aquela doença ela pode retornar, né, voltar a reincidir em outro momento de mais fragilidade dessa pessoa. Então, porque na verdade ela não mudou, né? Então, o quanto que é importante existir essa mudança interna para colaborar, né, com o teu organismo e assim deixar que ele faça o trabalho dele, que é nos preservar. A função do nosso corpo, ele está totalmente biologicamente preparado para isso, para sobreviver, para nos preservar, para nos manter vivos. E existe muita força nisso. Vamos confiar então que nosso corpo já sabe fazer isso e deixar que ele faça sem trazer mais toxicidade para ele. Eu quis falar hoje sobre isso de uma forma muito ampla, mas eu vou deixar uma referência para quem quiser se aprofundar, que é um documentário que chama Heal, Heal em inglês é cura, e eu vou colocar aqui na descrição. Esse documentário está no Netflix e eu encontrei também no YouTube. Vou colocar o link aqui na descrição para que vocês possam assistir. Recomendo fortemente, porque esse documentário está embasado com pessoas, com estudiosos, enfim, com pessoas até que eu admiro bastante. Por exemplo, o Bruce Lipton, que escreveu A Biologia da Crença, como que as nossas crenças, os nossos pensamentos afetam ao nível celular, biológico, né, da vida. Então é muito interessante e vão trazer vários casos, relatos. E, por exemplo, nesse documentário eu lembro algo que para mim chamou bastante atenção como um dado que eu não sabia, mas o efeito placebo, o quanto que os nossos pensamentos influem no resultado das nossas ações. Então, o placebo é aquele remédio que na verdade não é remédio, né? É um açúcar, não sei, uma farinha, e que eles dão para as pessoas quando estão estudando uma medicação. Então, para uma parte do grupo em que se vai estudar, para metade se dá a medicação correta e para outra metade se dá o placebo. O placebo que não é nada, né? É uma balinha, não é nada. Então, mas é dito para todas as pessoas que elas estão recebendo uma medicação para aquela doença, para aquele sintoma que ela tem, enfim, e que essa medicação eles estão estudando, que é muito poderosa, e a pessoa toma aquela medicação e então metade toma o placebo e acredita, né, que está tomando a medicação, e essas pessoas que tomam placebo têm resultados às vezes extraordinários. Então, o que eu não sabia, que trouxe o documentário, que às vezes até 85% das pessoas que tomam o placebo têm uma melhora, né? E essa melhora não é só sentida, né? Como, eu melhorei. Eles vão fazer exames e vão vendo que internamente realmente existiu uma melhora nas condições dessa pessoa. Não é uma falsa percepção
né? Existem as pesquisas que mostram que aquele sintoma regrediu, mudou algo na química corporal dessa pessoa, simplesmente tomando um placebo, que não é nada, mas acreditando que aquele remédio ia melhorar as condições dessa pessoa. Então, quanto poderoso, não é? O poder que a nossa mente tem sobre o nosso corpo, de acreditar em algo. Então, é tão significativo rever o que você tem pensado sobre a sua saúde, sobre você, sobre a prática que você está fazendo terapêutica, enfim, como é importante rever essas crenças e perceber se elas são positivas. Porque se elas são positivas, a gente já viu o quanto de efeito beneficioso que pode trazer para a tua vida. Mas se você tiver não acreditando, achando que vai dar errado, isso acaba, né, sendo uma profecia autorrealizada contra você. Então, cuidar dessas crenças é fundamental. Eu quis então só dar uma visão geral, trazer uma nova consciência, novas possibilidades e recomendo então que vocês continuem vendo esse documentário. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!